Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Estrela Polar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje estou muito entusiasmada porque tenho aqui uma convidada que vem pela segunda vez ao podcast, mas como a vida é feita de reatravessares e de mudanças, ela hoje vai-nos trazer novos temas para explorar. Agradecer uma vez mais ao nosso patrocinador deste episódio, a editora Estrela Polar, por nos permitir continuar aqui o podcast Reatravessar. E também pedir-vos que, caso ainda não tenham feito, subscrevam por favor aqui o nosso canal de YouTube. Para nós é mesmo muito importante que vocês subscrevam, porque nos permite continuar a expandir o podcast e a manter e continuar a trazer convidados incríveis, como a minha convidada de hoje, que eu passo a apresentar, Joana Areias. Olá! Olá, Rita. Obrigada. Outra vez. Obrigada por me quereres ver aqui em segunda dose. Sim, há muitos convidados que eu gosto de ter a segunda vez porque temos mesmo esta ideia do reatravessar. Então eu fico sempre com a sensação que também acontece comigo, que nós já não somos as mesmas pessoas que gravaram o podcast em 2021. Estávamos agora aqui a falar, eu acho que foi em 2021, estamos em 2025. Então, de certeza que não é a mesma Joana, de certeza que não é a mesma Rita, e esta é a razão do nome do podcast. É que nós estamos sempre a mudar, não é? E ainda bem. Verdade, sim. É uma coisa que se ouve muitas vezes em palestras de desenvolvimento pessoal. Quando os palestrantes vão dar o seu exemplo da sua jornada, há muito aquela perspectiva de eu antes era assim, depois aconteceu-me não sei o quê, eu mudei e hoje sou assado. E parece que acaba assim a história. Não é? Parece que ficamos por aí. E não eu é antes nada... era assim, agora sou um espetáculo. E não é nada verdade, pois não? Não é nada verdade. É um constante reatravessar. Que é constante, não é? Até, pelo menos para mim tem sido, e olha, ainda bem que vamos sempre descobrindo novas camadas de nós, e hoje vamos falar muito sobre isso. Sobre isso, sim. Mas para aquelas pessoas que não ouviram o episódio 1, quem quiser vá ouvir, o episódio 1 está lá na... Sim, podem ver a Joana do antes. A Joana do ano, exato. E a Rita do antes. Mas para quem não ouviu, vamos só falar assim muito resumidamente da tua história, que eu acho bem interessante. Tu começaste com uma profissão que não tem nada a ver com aquilo que fazes hoje, não é? Tu eras fisioterapeuta. Eu era fisioterapeuta, sim, formação base, fiz 2 mestrados na área da saúde física, depois, pronto, comecei, desde logo não me sentia muito realizada como fisioterapeuta, gostava das pessoas, gostava de lidar com elas, mas de facto não estava muito realizada e andava naquela busca, não é, que muita gente anda, do que é que me realizaria fazer, etc. No meu segundo mestrado fiz uma cadeira de emoção, liderança e coaching, e na altura estava também numa relação com uma pessoa que tinha feito uma certificação de coaching e ele estava-me sempre a dizer, tu é que devias fazer, e eu não ligava nenhuma, como nós fazíamos. Até que tive essa cadeira de emoção, liderança e coaching e decidi fazer um curso de coaching e adorei, e então comecei a fazer transição da saúde física, no fundo, para o desenvolvimento pessoal e saúde mental, digamos assim. Hoje em dia já não trabalho com coaching, mas trabalho com terapia junguiana, que é a psicologia da linha de Carl Jung, mas isso veio depois do... Sim, já estava a estudar nessa altura Jung, porque eu já estava a estudar Jung desde 2013, mas assim, a fundo mesmo, tornar-me terapeuta junguiana veio assim, vestir essa vestimenta a sério, veio depois desse episódio. Então, tu por acaso estou-me a identificar imenso contigo, que engraçado, porque eu também... comecei pelo yoga e depois, não é? Hoje em dia também já faço uma série de outras coisas que não são só yoga, então estava a ouvir e estava a pensar, lá está, os tais reatravessares. Mas fala-me ainda um bocadinho do coaching. Tu ainda trabalhas one-to-one, ainda fazes sessões de coaching, não é? Não, dou sessões individuais, mas são de terapia junguiana. Não fazes mesmo coaching? Assim, na verdade o coaching ficou aqui dentro do meu sangue, não é? Porque o coaching é uma ferramenta espetacular para, no fundo, primeiro, responsabilizar a pessoa pelos seus resultados. Tipo, espera aí, a minha vida é a minha responsabilidade. Então, ajudar a pessoa a colocar-se neste ponto, que é essencial para qualquer processo de desenvolvimento pessoal. E depois o coaching é muito focado na ação, que é o que é que eu posso fazer hoje, amanhã e depois, para começar a
dar esses passos para construir uma realidade externa mais coerente com a minha realidade interna. Isso é excelente para iniciar qualquer processo terapêutico depois, não é? Portanto, na verdade, nunca vou deitar fora as ferramentas de coaching, elas acabam por fazer um bocadinho de parte. E ao contrário do que acontece na terapia junguiana pura e dura, muitas vezes com os meus clientes há trabalhos de casa, não é? Portanto, na verdade, o coaching a contaminar também um bocadinho aqui o meu trabalho de hoje em dia como terapeuta. Não há como não é? Porque também foi muitos anos que tiveste a trabalhar. Sim, foi muitos anos. E faz-me sentido como pessoa muito prática, estávamos há pouco a falar, quando estávamos aqui, a preparar as coisas. Engomar as cortinas. Engomar as cortinas. Que somos muito práticas, etc, não é? E gostamos de andar para a frente. E, portanto, na verdade, isso também faz parte da minha personalidade e negar isso seria negar a mim mesma, não é? Portanto, o coaching contamina um bocadinho o meu trabalho na mesma. Então, do fisioterapeuta passas para coach, tiveste coach muito tempo, não é? Sim. Até davas formações em coach, que eu lembro-me, foi contigo que eu fiz a formação de coach, e fazias muito também, até, se bem me recordo, o teu livro também, o teu primeiro livro era ligado ao propósito, não é? O coaching com propósito, portanto foi muito uma área que tu trabalhaste durante algum tempo. O meu primeiro livro foi muito sobre ajudar as pessoas a fazerem esta descoberta do que é que me realiza fazer, seja essa coisa profissional ou não, o meu propósito de vida, não é? Portanto, o meu primeiro livro foi muito, no fundo, o reflexo da jornada que eu tinha feito de não saber o que é que gostava de fazer, saber que não estava realizada profissionalmente naquela área, mas estar completamente perdida sobre o que é que poderia trazer alegria à minha vida, fazer 8 horas por dia, não é? Então, nesse processo de descoberta, criei esse modelo que pus nesse primeiro livro e que ainda aí anda, não é? Sim. Chama-se Tu Consegues e tem esse objetivo, ajudar as pessoas que estão perdidas profissionalmente, sem saber qual será o melhor rumo para elas, a descobrir o que é que... Já te fiz esta pergunta no episódio 1, mas não me lembro. Vou mandar outra vez, está ótimo. Isto a partir de uma certa idade nós podemos repetir-nos, não é? E a resposta pode ser diferente, sei lá, como dizia no outro dia uma cliente minha, eu dou uma autorização para ser incoerente. Isso é ótimo. Exato. Eu permito-me isso. Exato. Então, o que é que eu te queria perguntar? Quando tu fizeste essa mudança da fisioterapia para o coaching, que aparentemente não tem nada a ver, não é? E já foi há algum tempo, porque acho que hoje em dia estas coisas estão mais normalizadas, isto de mudarmos de área, deixarmos as coisas estão mais leves, mas nessa altura, como é que foi esse processo? Porque às vezes eu tenho falado aqui com pessoas que sentem muitas dificuldades nesses processos de mudança, até por pessoas que estão à sua volta, ou pelas suas próprias crenças. Foi fácil, foi difícil? Como é que foi para ti? Para mim foi difícil a descoberta, não é? Porque havia uma espécie de sensação de desesperança, no sentido de eu estudei tantos anos para isso, porque reparem, fiz uma licenciatura, depois da fisioterapia, licenciatura, depois um mestrado, depois outro mestrado, andava naquela coisa, pode ser que haja aqui uma linha que... Tanto investimento de dinheiro, tanto investimento de horas de vida, pestanas, noites sem dormir a estudar, etc. E uma desesperança de não saber o que é que me realizava, não é? Uma vez que eu descobri, isto realiza-me, para mim foi super fácil. Foi uma questão de tempo. Portanto, eu identifico-me muito com a dificuldade de mudança que a maior parte de nós tem noutras áreas de vida. Na área profissional, para mim é muito fácil. Eu começo a acordar e não estou bem. Não é bem isto. Um dia, 2 dias, 3 dias, então muito rapidamente eu ponho as peças em cima da mesa e digo, não, isto aqui é para já não quero, isto sim, isto é para acrescentar ainda mais. E para mim é muito fácil na área profissional fazer uma mudança, uma vez que eu sei para onde é que é para ir. Noutras áreas de vida não é assim tão fácil, não é? Portanto, eu identifico-me na mesma com as pessoas que têm dificuldade na transição de carreira e aceitar que vão mudar, e até da pressão externa de outras pessoas, no sentido de se manterem sempre iguais. Porque eu sinto isso noutras áreas de vida que para mim são mais difíceis de transformar, transmutar, reatravessar. Exato, e às vezes o que custa mais, estou a pensar, é aquela fase antes da mudança, em que tu estás ali, às vezes meses, às vezes anos, que a pessoa parece que já sabe que há ali qualquer coisa que não está bem. Isto é aplicado a qualquer área da nossa vida, não é? Parece que já sabes que não estás bem, mas também não sabes o quê, depois não podes dar um passo porque ainda não sabes bem para onde é que vais, então há uma certa confusão, uma inquietação que vem com confusão, com falta de sentido, com um ponto de interrogação constante, não é? E isso é muito o tema deste segundo livro, não é? Que é esse estado de inquietação em que nós nos encontramos, porque já não somos as pessoas que éramos, mas ainda não sabemos quem vamos ser. Há uma transformação que está a pedir para acontecer, mas nós nem sabemos bem qual é, mas estamos a acordar inquietos constantemente. Esse sítio de intervalo. Eu até costumo dizer, não estamos no céu nem no inferno, estamos num purgatório ali a meio, numa coisa que nem é quente nem é fria, e este sítio
é pantanoso, é assim bem Entendo. difícil. Vamos então entrar aqui no livro já agora, vou mostrar para quem ainda não conhece. Este é um livro muito recente, não é? Sim, que tu lançaste. lançámos a semana passada. O Chamado para a Transformação, que é um livro que nos fala precisamente dessas áreas, é um bom termo, essa área pantanosa. Sentiste que estavas aí para poder escrever este livro? Sentiste que estavas numa área pantanosa? Foi? Meu Deus. Mas mesmo depois de teres feito a tua mudança de vida como coach realizada e reconhecida, porque tu foste assim uma das, não é? Tanto quanto sei, uma das primeiras pessoas, não é? Na área do coaching assim mais à séria, então tinhas mesmo muitos alunos, tipo, como é que de repente tu acordas um dia e tipo, olha, afinal já não é isto, já estou numa área pantanosa, como é que acontece? Eu acho que teve muito a ver com o nascimento da minha filha. Portanto, eu fui mãe há 2 anos e meio, um bocadinho mais de 2 anos e meio, e nessa altura fiz uma interrupção, não é, profissional para me dedicar a isso. E lembro-me que uma amiga, quando a minha bebê nasceu, uma amiga mandou uma mensagem a dizer assim: parabéns, Joe, atravessaste o grande portal de transformação da mulher. E eu li a mensagem e pensei: isto um portal deve ser uma cena em que tu atravessas e tadã, trompetes, atravessei. Mas não, a sensação que eu tive foi que fiz tadã, e vejo cair dentro de água. Não é? E acho que muitas mães e alguns pais vão se identificar com esta sensação de que quando nasce um filho, nós de repente vamos para um campo completamente novo. E no meu caso, felizmente, acho eu, não tinha nada a ver com a minha relação com a minha filha, com a minha relação com a maternidade. Isso para mim, apesar de ser muito cansativo e difícil, é um sítio onde eu vou buscar até algumas certezas. Era mesmo um ponto de interrogação agora sim, mas sobre quem é que eu sou. Quem é que eu sou? Lembro da minha mãe estar aí visitar a bebê e estava a brincar com ela na sala, eu estava sentada no sofá do outro lado da sala e comecei a chorar e a minha mãe olha para mim e disse: então filha, eu disse, eu não sei quem sou. Pois. Não é? A Joana, que já tinha escrito um livro, que já tinha mudado de carreira e pronto, e resultados práticos na vida e tudo, correu bem. E de repente não sei quem sou. E acho que era isto que a minha amiga me queria dizer quando me mandou essa mensagem e eu não sabia ainda, e agora passado 2 anos e meio já percebo que é tipo, pera, o portal é esse. O portal é quando começa a aventura, não é? Que giro. Mas olha, Joana, ainda bem que estás a trazer esse tema, não percas o fio que já lá vamos, e tu és uma ótima convidada porque me ajudas a manter os fios das conversas. Mas abriste aqui um que eu também acho que é interessante trazer aqui para a nossa audiência. Esses portais, e certamente a maternidade e a paternidade é um deles, mas há muitos outros, não é? Os portais de transformação, os tais chamados para a transformação, e que normalmente não são com as trompetas e os anjinhos e a alegria, não é? Normalmente não são. Não é que não possam ser, mas parece-me a mim, pela experiência de vida que levo até agora, que normalmente esses portais são coisas que nos mandam bem para baixo, não é? E que é normal, e isto é que eu queria muito trazer, é que é normal isso que tu descreveste nesse dia, que estavas na sala com a tua mãe, com a tua filha, e de repente está tudo bem na tua vida, tiveste uma filha, estás ótima, és realizada profissionalmente. Ela está ótima. Ela está ótima, tens família, tens, não é, uma situação material e financeira estável, e de repente tipo, tu estás a chorar porque tens um vazio qualquer em ti. E isto é normal, não é? É normal, nós somos assim. E estes portais às vezes são portais de concretização. Por exemplo, lembro muito bem de uma amiga minha fazer a tese de doutoramento, são 4 anos ali no duro, e ela defendeu a tese, correu muito bem, sucesso, e de repente vazio, não é? Ter um filho é tipo uma concretização gigante, maravilhoso, e depois lança-se um livro, lança-se um projeto novo. Sim. E há estes portais que parece que é tipo, é tão bom, mas porque é que agora estás assim? Exato. Mas é que isto agora transportou-me para uma nova dimensão. E depois também há os outros portais, que é a morte de alguém, que é um diagnóstico difícil, depararmos com os nossos pais começarem a envelhecer, um problema com um sócio, um problema no negócio, uma expectativa de que ia uma coisa correr de uma certa maneira que depois não corre e que defrauda as nossas maiores ambições, esperar algo de alguém e a pessoa desapontar-nos, não é? Sentirmos enganados, traídos, abandonados, seja o que for. Portanto, tudo isto são situações de vida que nos trazem este convite, este chamado, esta oportunidade de, olha, vamos olhar para a vida agora de uma forma nova. São estes
os tais portais, não é? São os tais chamados para a transformação. O que é exatamente um chamado para a transformação? Conta-nos lá agora aqui, entrando um bocadinho mais aqui dentro do livro. O chamado para a transformação veio, o título veio um bocadinho da etapa da jornada do herói, que é o chamado para a aventura. Portanto, a jornada do herói é um modelo que foi criado por um mitólogo chamado Joseph Campbell, em que ele estudava as mitologias de várias civilizações e começou a também baseado na teoria do inconsciente coletivo do Jung, começou a perceber que havia motivos que se repetiam nas várias histórias completamente diferentes, de civilizações completamente diferentes. Tinham na mesma um herói que era um órfão, tinha na mesma uma princesa que comia uma coisa que uma senhora lhe dava e ela caía num sono profundo e vinha alguém, um rapaz que lhe fazia não sei o quê e ela acordava do sono. E estas histórias repetiam-se, não é? Okay, sempre os mesmos símbolos a aparecerem, histórias diferentes, civilizações diferentes, de tempos diferentes, não poderiam ter comunicado entre si, porque é que isto se repete, não é? Então o Jung trouxe-nos a teoria do inconsciente coletivo que explica um bocadinho isto e o Joseph Campbell foi estudar as várias mitologias e começou a agrupar os motivos arquetípicos, simbólicos das várias etapas da jornada do herói. Então criou um modelo da jornada do herói com estas etapas que se repetem na maioria das histórias. E uma das primeiras etapas é o chamado para a aventura. Mas o que é exatamente a jornada do herói, para quem não sabes? Para quem nunca ouviu falar disso? Como é que... É um modelo, portanto é como se fosse uma receita que explica as várias etapas que os heróis atravessam para fazer uma jornada de transformação. O herói está num sítio, na sua vidinha, no chamado status quo, que é a primeira... O herói que somos nós. Somos nós, claro. Mortal. Porque depois o que o Joseph Campbell também nos permitiu fazer foi fazer esta transposição da mitologia para a nossa vida real, que é tipo, nós começarmos a olhar para as histórias e para as etapas dos heróis das histórias como etapas da nossa própria transformação, como metáforas para a nossa própria transformação. Não é? Certo. E portanto, o herói que somos nós está no status quo, não é? Está na sua vidinha, e de repente vem o chamado para a aventura, e o chamado para a aventura surge de várias formas. Podemos começar a acordar inquietos, mal dispostos, chateados com a nossa vida, pode então morrer alguém, podemos ter um mega sucesso e agora não conseguimos lidar com isso. As tais coisas que acontecem na nossa vida, que são tipo um choque, que nos acorda de uma espécie de hipnose onde nós já estávamos, onde já estava tudo mais ou menos tão confortável, nós já não estávamos a crescer porque estávamos assim, uma espécie de está tudo bem, eu estou bem, não preciso me esforçar muito, isto para mim já é fácil, mas a vida não quer isso de nós, não é? A vida quer que nós sejamos tudo aquilo que nós temos o potencial para ser, então traz-nos um convite, que é o tal chamado para a aventura, e muitas vezes vem como uma situação dolorosa com a qual nós vamos ter que lidar. Às vezes até uma coisa que andamos a arrastar anos e anos e sabemos que é um tema, sabes? E tipo, mas agora põe aqui na prateleira, mas de repente vem e temos mesmo que lidar com ele. Portanto, a jornada do herói, isto é um modelo dos heróis, das histórias, dos mitos, dos contos de fadas, que têm várias etapas e que nós podemos usar como representações metafóricas para a jornada que estamos nós próprios a viver. E para mim ajudou-me imenso, porque quando eu percebi, espera, eu estou aqui numa sensação que estou a subir uma montanha, né? Que é um símbolo arquetípico. Estou a subir uma montanha, estou, né, numa jornada de me transformar, de ser maior, por exemplo, imagina, sim. Estou aqui a subir uma montanha, estou aqui a esforçar-me. E depois, às vezes, tenho uma sensação de desesperança, isto nunca mais acaba. Mas se eu me lembrar que, depois de subir a montanha vem o benefício final, vem o prémio, não é? Depois eu vou ser recompensada por este esforço, ou eu vou conhecer a princesa, vai acontecer o casamento mítico, o que for, não é? Quando eu sei que isto é cíclico, que nem o que é bom é para sempre, nem o que é mau é para sempre. Traz uma espécie de tranquilidade. Então o Joseph Campbell com a mitologia trouxe-nos uma oportunidade que nós já não temos desde que as religiões se tornaram dogma, porque no fundo era um bocadinho esse o papel da religião, era dar-nos um caminho onde nos organizarmos, dar-nos uma espécie de orientação na nossa vida. Só que quando a religião se torna dogma e nos diz que nós temos que nos sentir impactados pelo símbolo de uma determinada maneira, é assim que tu tens que viver a religião, nós nos identificamos, porque os símbolos não funcionam dessa forma, os símbolos são apresentados e cada um é impactado por aquele símbolo da maneira que precisa de ser impactado para se transformar. Quando as religiões se tornaram dogmas e começaram a exigir às pessoas serem impactadas de uma determinada forma por determinado símbolo, as pessoas desidentificaram-se e ficaram sem estes guias. Então o que o Joseph Campbell nos diz é que a mitologia pode fazer isso por nós, pode ocupar esse lugar de orientação, de guia para a nossa vida. E quando eu comecei a conhecer as etapas da jornada do herói, isso trouxe-me um sentido de paz enorme, um sentido de fé, um sentido de
espera, eu não estou perdida na aventura. Sim, até uma explicação, não é? Isso, é como se os heróis que já passaram no tempo, e por heróis que são os das histórias e são os nossos antepassados, deixaram as migalhas de pão no caminho. Que são as mitologias. Exatamente, que são tipo pistas de para onde é que nós podemos ir para nos cumprirmos, não é? Interessante. E que quando às vezes a coisa está mesmo muito difícil, é assim, vai passar. Vais atravessar este portal, tu vais conseguir. Exato, então essas fases da jornada do herói, existe um género, um protocolo? Consegues dizer quais são? Consigo, sim, consigo dizer vários. Portanto, o primeiro é o herói está no status quo, que o herói está lá na vidinha. Se vocês virem os filmes de Idade Média, por exemplo, logo uma das primeiras cenas é o herói está a treinar, está lá no castelo e está a treinar espadachim. Começam muitos filmes assim. Então o status quo é isso, o herói está na sua vidinha. Temos a nossa vidinha, tipo, vamos aqui, fazemos as nossas coisinhas. Exatamente, isso, status quo. O que é que acontece? A primeira coisa que acontece a seguir é o chamado para a aventura. O que é isto? Aparece um dragão, há uma peste, a vida do rei fica em perigo. Não é? Há um chamado, há uma coisa que acontece que obriga o herói a sair da vidinha do treino e ir mesmo lutar contra dragões. Não é? Já não estou a treinar, já estou numa aventura. Portanto, esse é a primeira etapa, é o chamado para a aventura. Depois vem a recusa do chamado, em que o herói diz, não estou para isso. Há vê-se muito isso nos filmes. Por exemplo, vê-se muito, o herói a ser considerado o escolhido e depois a negar isso. Por exemplo, aconteceu no Matrix, se vês o Neo diz, não, eu não sou escolhido. Mesma coisa, por exemplo, o Harry Potter, não? Ele diz, não, como assim sou eu que sou o que foi marcado, que sou o tal, o único que e ele afinal não quer. Estou a levar isto para a Bhagavad Gita, que é todo um livro assim, clássico do hinduísmo e que no yoga usamos muito como base do que é o yoga, e até aí é igual, é exatamente igual. É isso. Has de pesquisar esse livro, acho que te vai trazer muito. E o herói fica ali naquele momento de... Isso. Tipo, ok, no fundo eu sei que isto é para mim, mas deixa estar, que eu não quero. É isso, e o Joseph Campbell diz-nos, o recusa do chamado torna a aventura negativa. O herói fica preso no tédio, fica preso numa espécie de deserto árido, em que nem sequer há a vida da aventura, nem sequer há a vida do que havia antigamente, porque isso já morreu. Nós já entramos noutra etapa, mesmo que queiramos fingir que continuamos iguais. Não vai dar. E este intervalo é o intervalo que descreve um bocadinho esta noite escura da alma, que nós encontramos por nos recusarmos a aceitar que a vida já se transformou e nós vamos nos ter que transformar com ela. Que a vidinha que falámos já não dá. Já não cabemos dentro dos limites que antigamente cabíamos, não é? E portanto aí entra a exigência, não é? Então eu vou ter mesmo que aceitar a aventura. Portanto, recusa do chamado. Depois a seguir, eu lá aceito o chamado. Uma das etapas muito interessantes que acontece nas histórias é, ele chama de supernatural aid, ou seja, a ajuda sobrenatural, que é aquele momento nas histórias em que surge um elfo encantado que dá uma poção e diz, tu vais saber quando vais precisar de utilizar, ou quando chega uma fada madrinha que dá uma coisinha, um pendente que... Não é? Então é a ajuda sobrenatural. Um oráculo um mágico. E na nossa vida real, o que é que será essa parte? São os mestres, são os professores, é uma frase de um livro... É uma coincidência de alguém que se cruza contigo. Isso, uma história que a tua avó te contava antigamente, pode ser um amuleto que a tua tia te deu e que tu levas contigo sempre, pode ser alguém que se passou no teu caminho e que te deixou uma gota mágica, seja ela qual for. Alguém que ouve o podcast e conhece a Joana, que depois conhece não sei quem que abre a porta, não é? Aqueles momentos que a gente diz por coincidência e na verdade é tipo São os elfos, as bruxas boas e os magos fantásticos. As bruxas do digital hoje em dia. No fundo é... Porque pode ser, às vezes é uma frase que te cruzas no Instagram. É impossível de saber aquilo que vai ter impacto em nós e depois nós mostramos o nosso amuleto mágico a alguém e a pessoa diz, isso para mim não me impacta, mas a mim fez-me diferença. Ter esta coisa comigo, esta mensagem comigo. Então é um símbolo muito, muito frequente nas histórias e que também acontece connosco. Depois temos um símbolo muito interessante que ele chama a entrada na barriga da baleia, que é muito, as pessoas vão reconhecer que é muito interessante. Existe, por exemplo, na história do Pinóquio, existe numa das histórias da Bíblia também um indivíduo que entra da barriga da baleia, fica lá durante 7 dias, 7 noites. E a entrada na barriga da baleia representa aquele momento em que o herói se introverte, em que vai para dentro. Sabem aquela sensação de que eu estou como... Está qualquer coisa a acontecer em mim que eu já não me identifico com os amigos do costume? As conversas parece que já não me fazem sentido. Eu apetece-me mais estar no meu canto, comigo mesmo, a ler os meus livros, a ver os meus podcasts. Parece que não me identifico com os mesmos ambientes que antigamente. Todos nós já passamos por isso. Claro. E em fases de transição, por exemplo, acontece muito em pessoas que começam a fazer desenvolvimento pessoal, não é? Que é tipo, espera, nós já não temos a mesma linguagem, não é? Já não há
Teve esta noitada de conversas, por exemplo, deste género. Exatamente. Então, essa situação que acontece na nossa vida é representada metaforicamente por esta etapa da jornada do herói, que é a entrada na barriga da baleia, que representa o quê? Representa um momento em que o herói vai para dentro para se gerar a si mesmo, como se fosse para dentro de um novo útero, para voltar a nascer. Para voltar a nascer transformado, para voltar a nascer capaz de ir para a etapa seguinte, que é o caminho das provas. E aí sim, é que ele vai lutar contra o dragão, é que vai encontrar o monstro, é que vai descobrir o tesouro, é que vai lidar com a morte, é que vai lidar com os seus medos, com as suas sombras. Portanto, quando nós vemos nos filmes aquele momento em que o herói está a lutar contra o vilão, ou está quase tudo a explodir e ele vai a fugir, ou a heroína também está quase a definhar no deserto, e esse é o caminho das provas, não é? É o que nós chamamos da aventura propriamente dita. E portanto é aí que o herói vai ter que mostrar os músculos que teve a trabalhar no status quo, não é? Okay. Que ele estava lá a trabalhar um músculo para o momento certo conseguir, e aí a poção mágica também vai fazer-se valer, etc. Portanto são momentos muito interessantes. Depois, ele descreve 2 momentos interessantes aqui depois do caminho das provas. Eu depois de estudar Joseph Campbell e a jornada do herói, depois fui estudar a jornada da heroína, da Maureen Murdoch, e honestamente eu acho que há uma jornada que é só nossa. Só nossa, principalmente nossa. Porque há um motivo que o Joseph Campbell descreve na jornada do herói, mas que depois a Maureen Murdoch descreve de outra maneira no livro dela, A Jornada da Heroína, que é fantástica, que é, nós mulheres vamos nos identificar com isto, que é o motivo ou o momento é da descida para conhecer a deusa dos infernos. E isto é uma coisa muito feminina, porque é o encontro com a deusa que nos destrói, que nos despe, que nos... sabes aquela coisa de gritar para a almofada? Já te aconteceu? Pegares na almofada e estás tipo... e gritares para a almofada. Sim. Aquela consciência de uma verdade inequívoca que tu não querias ver e agora estás a ver e que já não há maneira de não ver e ficas enraivecida. Porque é que isto me aconteceu? Eu até sou boa pessoa. Isto é a deusa, isto é o confronto com a deusa dos infernos. É a deusa que nos diz: toma, agora não dá para não saberes, não dá para dessaber. Não dá para dessaber. E isto é um motivo muito importante nas histórias das mulheres, eu acho. Este confronto com a deusa, que ao mesmo tempo que nos assusta e nos desmembra e nos crucifica, ela também nos liberta. Porque é nesse momento em que nós dizemos palavrão. Exato, what the fuck? Eu não queria que isto fosse assim, mas é. Ok, é uma espécie de rendição. Rendição, sim. Que demoramos muito tempo a fazer porque é dolorosa, mas quando nós fazemos, estamos leves, estamos livres. É o destruidor na sua forma feminina a surgir na nossa vida e a dizer-nos o que já não há lugar. Para que é que já não há lugar? E este é um motivo muito bonito na jornada do herói e, em particular, eu acredito na jornada da heroína. Ok, mas na jornada do herói é um pouco diferente ou não? Sim, o Joseph Campbell não dá tanto ênfase, não dá ênfase a este motivo do encontro com a deusa sombria, com a deusa dos infernos, como Maureen Murdoch. Ele dá muito ênfase a uma outra etapa que se chama Atonement with the Father, que tem a ver, que diz respeito à reconciliação com o pai. E aqui também é muito interessante porque, segundo Joseph Campbell, esta etapa diz respeito ao momento em que o herói percebe que ele e o vilão são na verdade o mesmo. Há uma cena muito gira no Star Wars, num dos filmes do Star Wars. Estava a pensar nisso, giro, quando o Luke descobre que... O Luke descobre que o Darth Vader é o pai dele, não é? Mas há uma cena antes disso em que ele ainda não sabe isso, em que ele entra numa espécie de treino meditativo com o mestre Yoda e ele está numa espécie de transe e entra lá e começa a treinar, mas naquele estado de transe. E imagina que está a lutar contra o Darth Vader, está a sonhar, está a ter uma fantasia. E há um momento em que ele está a lutar com o Darth Vader nesse estado de transe e corta a cabeça do Darth Vader, e quando a cabeça do Darth Vader cai no chão, a máscara abre-se e a cara que se vê é a cara do Luke. Uau, a dele. Interessante. Então ele está nesse momento de transe a lutar contra o vilão e vê a própria cara. E isto é um motivo muito frequente nas histórias, em que o herói
está a olhar para o vilão e a cara muda e é a própria cara. Ou quando o herói está a olhar um espelho e vê-se assim mesmo e de repente vê o vilão no espelho, refletido. Isto é muito frequente nas histórias e isto é muito frequente nas nossas vidas e é um momento de transformação na terapia junguiana. É o momento em que a pessoa percebe: espera! Não é sobre o meu chefe, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha prima, o meu vizinho. Isto é sobre mim, sou eu. Eu sou o início e o fim da jornada. Isto começa comigo e acaba comigo. Eu não sou prisioneira de ninguém. Porque o meu chefe fez-me isto, porque o meu chefe fez-me isto, porque o meu chefe... Tu não és prisioneiro do teu chefe. Mas então e se ele fizer? Ele não é dono de ti. A tua mãe não é dona de ti. O teu irmão não é dono... Não, é só tu. O teu marido não é dono de ti. É sobre a tua vida, não é? É sobre ti. Tu és tu contra ti. E quando nós percebemos isto é uma etapa muito interessante da jornada, não é? Quando nós percebemos isto, eu e o vilão somos o mesmo. Sou eu que estou-me a impedir de fazer o que quer que seja na minha vida. É transformador. É muito bonito. É quase revelador, não é? E também dá essa sensação de libertação. Portanto, no fundo, estas duas etapas, o atonement with the Father, portanto, atonement, ele até descreve at one with the Father, atonement, at one with the Father, ou seja, eu sou um com o Pai, eu e o Pai somos o mesmo. Pai aqui representando o vilão. Uma das coisas interessantes é que, se nós pensarmos arquetipicamente, a mãe representa o cuidado e o colo infinito da incondicionalidade. Tu não precisas de ser nada, tu és perfeito, não faças nada. E o pai não, o pai representa mais o desafio. Anda lá, bora para a frente, tu consegues. Eu vi aqui há uns tempos um vídeo no Instagram, para mim foi maravilhoso, que era um vídeo de um senhor com a filha devia ter, 9 anos, e estavam num barco a pescar. E ela finalmente tinha apanhado um peixe. E estava, pai, ajuda! O peixe estava a puxar e ela estava a tentar puxar a cana e o peixe a puxar e o pai, tipo, sim, tu consegues. E o pai a arrumar as coisas e ela, pai, ajuda-me, por favor. E ele, sim, vai, continua. E ela a puxar. E eu estava a ver eu, como mulher, como mãe, eu estava a ver a miúda quase a cair do barco. Eu estava a dizer, isto está normal, não vai ajudar a miúda. E ele nas calmas, não, vá, continua. Eu estava à espera de ver a miúda aqui dentro da água. Era o que eu esperava daquele vídeo. E há um momento... Ele não ajudou a miúda 1 centímetro. Há um momento, que ainda durou assim um minutinho, daquela luta dela com o peixe, há um momento em que o peixe salta e o peixe cai dentro do barco e ela dá um grito de alegria, uma coisa, e abraçam-se os dois, e um êxtase incrível. E eu pensei, eu estava mesmo à espera de ver a miúda aqui dentro da água, eu só estava a chamar nomes àquele homem, mas ele foi o pai. E o pai representa isto, representa levar-te ao limite daquilo que eu sei que tu és capaz de fazer. Tão giro. E a nossa psique feminina não tem como ir aí, não é? Exato. Qualquer uma de nós, mulher, não é? Acaba por... Então, mas a criança vai cair, vou protegê-lo, porque é uma coisa natural da psique. E assim também deve ser, não é? Isso. Mãe, arquetipicamente falando. Mas há que deixar essa parte acontecer. Isso, há que deixar. Isto também é um conflito muito grande, às vezes, com o pai e a mãe, quando são coparentes de uma criança, né? Ambos querem que o outro faça a parentalidade, a maternidade da forma como o outro considera que é certo. Mas há a necessidade das duas energias. Mas, claro, as duas funções têm uma importância depois no desenvolvimento da psique. Exatamente. Então aqui, visto o pai como vilão, o pai estava a obrigá-la a tornar-se mais do que ela era. O pai estava a obrigá-la a ir para além dos confins da sua própria capacidade. Então o pai é visto aqui como aquele que nos força, que nos obriga, que nos faz doer para o nosso crescimento. Então o Joseph Campbell tem uma frase muito interessante, ele diz: a mãe dá à luz o corpo físico e o pai dá à luz o corpo do espírito. Não é? Porque a mãe dá à luz o corpo físico e quer preservá-lo o mais possível, e o pai dá a oportunidade de tu te transformares naquilo que tu tens o potencial para ser, arquetipicamente falando. Claro, não estamos a falar de pais e mães, mas estamos a falar de arquétipos, de símbolos aqui. E portanto o atonement with the father, ou seja, a reconciliação com o pai, esta etapa representa este momento em que eu percebo, espera aí, o desafio todo que eu recebi tornou-me na pessoa que eu sou hoje. Obrigada. Eu só posso ser herói porque o vilão existe. Reparem nas histórias, não há vilão, também não há herói. Boring. Não há história, não é? E portanto é a mesma coisa aqui. Os vilões que vão surgindo na nossa jornada representam oportunidades de nós nos tornarmos nos heróis e nas heroínas que temos o potencial para ser. Então, no fundo, todos os desafios, as chatices, os problemas, todas as crises, elas têm esse potencial de ser realmente uma jornada do herói. Exatamente. Que termina com um herói mais completo, não é? Isso, só que a jornada não acaba aí. É que depois do herói matar o dragão e conquistar o tesouro, ele tem que regressar ao reino. E eu pensava muitas vezes que a história acabava aí, não é? Recebi o prémio, tenho a coroa na cabeça. Não.
ele agora tem que regressar. E o processo de regressar tem os seus perigos. Porque o herói, quando regressa transformado, mas o reino está igual. E isto acontece a muita gente que começa a fazer desenvolvimento pessoal. Que é, começamos a ver mais, começamos a crescer, começamos a ter mais consciência, e depois, quando regressamos para as pessoas de sempre, não compreendemos como é que elas não compreendem a nossa linguagem, como é que elas não entendem que isto nos salvou e que pode salvar elas também, e queremos incutir-lhes. Caímos muitas vezes nesse erro, não é? De querer impor aquilo que nós vemos. Exatamente. E esse é o perigo do herói de regresso. São dois. Ter receio de regressar. Por exemplo, aconteceu muito isso depois do nascimento da minha filha, não é? Eu estar aqui para mim é uma conquista, porque de repente eu fiquei com medo de ir para o mundo. Como assim? Não sabia como me apresentar ao mundo, porque eu já não sabia quem era. Portanto, o regresso estava a ser difícil para mim. Ou então pode ser um regresso num pedestal, que é tipo, mas eu agora sou muito bom, peraí. Estou acima de vocês. Exatamente, eu sei mais que vocês são um bocado totós, não é? E também já passei por fases dessas, em que achava que de repente eu sabia a verdade absoluta sobre tudo. E quem não percebe é porque não tem nível de consciência, não está lá. E não é assim, não é? Portanto, claro que não. O herói de regresso precisa de ter humildade e precisa de enfrentar o medo de potencialmente não ser aceito pelo clã de antigamente, não é? E isso faz parte também da jornada. E isso é uma coisa que essa volta dessa jornada repete-se muitas vezes ao longo da nossa vida. E podemos estar em diferentes etapas da jornada, em diferentes áreas. Portanto, na área profissional eu posso estar a receber o prémio, mas na área do relacionamento eu posso estar no status quo, ou por aí fora. Não é? Portanto, posso estar a que aventura! Já viram, isto da vida é... Olha, este livro ajuda-nos um bocadinho a ir aí, fala-nos um pouco dessas partes, fala-nos um pouco desses momentos em que nós estamos, que é como tu começas o livro, que é essa tristeza, não é? Essa angústia, e dá-nos algumas pistas para avançar. Ok. Então, o livro é muito sobre aquele intervalo entre receber o convite e não aceitar o convite, sabes? É sobre essa nigreda, esse pântano onde nós ficamos. Chama-se nigreda, esse momento, é isso? Eu aqui no livro falo de dois termos. Falo de um termo que é a Noite Escura da Alma, que é um título de um poema de um poeta muito antigo, São João da Cruz, que intitulou precisamente a Noite Escura da Alma, que representa a jornada da transformação espiritual, da morte espiritual para renascer. E depois outro termo que é mais ou menos, tem um paralelo, que é o conceito de nigredo. E o nigredo é a primeira etapa da alquimia. Uma das coisas que o Carl Jung nos trouxe, das milhentas coisas maravilhosas que ele nos trouxe, foi uma oportunidade de encarar a alquimia, que era uma antiga prática que mostrava várias áreas de conhecimento. A alquimia mesmo antiga, não é? Alquimia antiga, da Idade Média. Transformar os metais em ouro. Exatamente. Tinha vários objetivos. Um dos objetivos era transformar os metais inferiores em ouro. E o Jung olhou para essa prática como uma metáfora para os nossos processos de individuação, para os processos de nos tornarmos neste herói que conquista coisas. E, portanto, esse processo de transformar os metais menores em ouro seria o processo de nós nos transformarmos de alguém com menos sabedoria em alguém com mais sabedoria. Alguém com menos nível de consciência em alguém com mais nível de consciência. E a primeira etapa da alquimia, curiosamente, é a nigredo. É este momento de morte. Ou seja, para eu me transformar em algo novo, eu primeiro tenho que morrer, deixar morrer o que eu era antes. Sim. Então a nigredo representa isto, a putrefação, a morte espiritual, o momento em que os metais se desintegram, em que o que era já não é, em que estamos literalmente em morte. E muitas pessoas sentem-se assim. Sentem-se apáticas, áridas, num deserto, secas, sem vida. Eu acho que muitas pessoas que estiverem a ouvir vão se identificar com esta sensação de parece que não há vida, parece que é tudo amorfo. E este é o estado em que as pessoas se encontram quando estão na nigredo, na Noite Escura da Alma, e portanto isso é informação de que estão a ser convidadas a escutar o chamado. Tipo, há um chamado aí. Mas é sempre um convite. É um convite, exatamente. E achas que pode acontecer, acho que aceito a tua resposta, que a pessoa não aceita o convite e se mantenha nessa fase? Sim. E há muito, não é? Eu acho que, eu sou muito casmurra, eu acho que, por exemplo, a minha nigredo durou mais ou menos 7 anos. Eu estou neste momento no caminho das provas, principal. É o que eu sinto, claro que a gente nunca sabe, mas é aquilo que eu vejo de metáfora da minha jornada. Neste momento estou tipo a subir a montanha, né? Aquela parte de lutar contra o dragão. Mas tive muito tempo nessa nigredo, nessa Noite Escura da Alma, porque casmurrice.
acontece. Eu atribuo isso a mim, não estou a dizer que as pessoas são casmurrosas. Eu considero-me casmurrosa. No teu caso pessoal. No sentido em que o chamado estava ali. Se me perguntasse, Joana, mas tu sabias? Eu sabia. Eu não queria ver. Tipo, era bada óbvio. Era bada óbvio, mas tipo, eu não queria ver. Porquê? Porque ver aquilo era tão doloroso. É que nós temos que compreender que a transformação muitas vezes diz respeito a nós colocarmos coisas em causa que estão associadas ao nosso instinto de sobrevivência mais básico. Então quando nos aparece o convite e nós colocamos a hipótese de o aceitar, nós literalmente sentimos que podemos morrer. É assustador. É assustador. E não é uma coisa, não, é uma coisa tipo visceral. É claro. assim, eu posso morrer quase. E então é por isso que nós recusamos os chamados e é perfeito. Claro. E por isso é que faz parte da jornada do herói e é uma das etapas mais frequentes. E então quando nós recusamos o chamado ficamos assim, ficamos neste pântano. É difícil. Eu acho e é tão bom que as pessoas percebessem a importância que é, se calhar nessa fase, ter alguém que os ajude a entender essa fase, porque tu estás a falar e eu estou a pensar, o que é que muitas pessoas fazem, o que é às vezes até de algum modo sugerido, então deixa-me cá tomar qualquer coisa que é para eu apagar esta dor e um desconforto. Isto não quer dizer que às vezes não seja mesmo preciso a pessoa tomar qualquer coisa, ou ter uma ajuda, não é? Química exterior, está tudo bem, mas se nós estamos sempre a apagar ou a camuflar uma sensação de desconforto em nós, nunca vamos poder olhar para ela. Isso. Tipo, tu queres sair daqui. A dor nunca fica suficientemente forte para nós. Pois. Pronto, não dá mais. É mesmo importante ter alguém que, não é? Que em terapia, eu digo terapia, mas há muita outra coisa, mas é sempre bom ter essa luzinha que nos ajuda a arrumar a casa. Sim. E repara, agora nós começámos a conversa a falar do coaching, a falar da terapia, e esta é uma grande diferença entre o coaching e a terapia. Não estou a dizer que quem é coach, eu próprio já fui e portanto sei o bom trabalho que se pode fazer, mas o coach tem uma agenda que é ajudar a pessoa a chegar de A a B, e quando estamos num processo terapêutico não há agenda. Se a pessoa chega em Nigredo e está em morte espiritual e se confronta com a sua incapacidade de aceitar o convite porque o medo é gigante, a única coisa que o terapeuta pode fazer é sentar-se ao lado dela e dizer: ok, estou ao teu lado. Vamos aguardar o tempo que for preciso. Vamos pedir ajuda ao inconsciente, vamos pedir para ele nos mandar pistas com os sonhos, com as intuições, com as sincronicidades. Vamos analisar o que é que se anda a passar na tua vida. Mas estou aqui o tempo que for preciso. E vamos olhar para isso, não é? Vamos olhar para isso. Não vamos sair daí, não queremos sair já daí. Isso é uma grande diferença. O objetivo não é pôr a pessoa bem. Isso virá a acontecer inevitavelmente uma vez que ela aceita o convite e se transforma na nova pessoa que ela precisa de se tornar. O objetivo é a pessoa perceber qual é o significado dessa dor. Qual é o convite que está aí? Para que é que isto está a surgir na tua vida? O que é que está a querer ser trazido à vida através desta dor? Pois. E ficar aí. Isto é uma coisa muito mágica. Eu tenho dito isto muitas vezes e também digo no livro. No meu curso de analistas junguianos, eu estou a fazer em Espanha, e eles dizem muitas vezes essa frase em espanhol: quédate aí. Quédate aí. É tão linda essa frase. Quédate aí, sim, fica aí. E é isso. E é muito sobre isso. É aquela coisa que se diz abraçar, seja o que for que tu estás a viver nesse momento. Eu tive uma terapeuta uma vez que me disse: Joe, é sobre convidar para sentar à mesa. A tristeza vem, convida para sentar à mesa. A angústia vem, convida para sentar à mesa. O êxtase vem, convida para sentar à mesa. A alegria, tudo é bem-vindo para sentar à mesa connosco. Tudo é convidado para participar deste diálogo. E como tu disseste, nós, quando não aceitamos o convite, não conseguimos ficar aí ad eterno, porque a dor é enorme. Então temos 3 hipóteses: ou aceitamos o convite e vamos à jornada e aí nem sabemos onde é que podemos ir parar, ou anestesiamos, seja através de medicação, que pode ser uma via, mas a outra via pode ser simplesmente desligamos. Nós conhecemos pessoas assim, que estão a viver num automático, um dia atrás do outro, num automático, claro. Sem questionar nada. Casa, trabalho, Netflix, em casa, dorme, acorda, trabalho. E sim, uma rodinha, não é? Uma rodinha. E vivo aqui. E tu dizes: mas essa pessoa está melhor porque essa não está a sofrer. Sim, está com anestesia. Está com anestesia. E a anestesia pode ser a medicação, que eu não acho mal que as pessoas tomem, digo já, não sou contra, aliás, eu própria já tomei. Mas podem ser outras anestesias. E nós usamos todo o tipo de mecanismos para nos anestesiar. Por exemplo, um deles pode ser scrolling nas redes sociais. Exato. Pode ser ver a televisão.
pode ser ver drama nos telejornais, pode ser dizer mal da minha vizinha, pode ser porn, pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser compras. Há muitos tipos de anestesia, não é? Isso, exatamente. Por exemplo, a anestesia do dizer mal do outro, não é? Porque se eu estou a dizer mal do outro, eu sinto-me melhor comigo, estou a pôr o outro para baixo. Então é tipo, então não estou assim tão mal. Okay. Quem está mal é o meu chefe. Não é? É uma forma de fingir que não sou eu que tenho que me transformar. E portanto, só há duas hipóteses: ou aceitamos o convite ou anestesiamos e ficamos numa vida que não tem muita vida. Pois. Eu não condeno, sinceramente, porque ir à aventura, bolas, dói como ao raio. Pois, claro. E portanto, às vezes, e lá está, por exemplo, eu disse que tive 7 anos neste sítio, que foi muito doloroso. Eu não tinha capacidade naquele momento ainda para mais. E às vezes também é importante saber isso. Às vezes nós não temos a capacidade de ir para a aventura. Claro, os timings é muito importante, não são iguais para todos nós. Exatamente. Depois as pessoas veem, eu devia ter feito isto há 3 anos atrás. Não eras a pessoa que fez. Não podias. Claro. E mais do que isso, também aquele julgamento às vezes fácil do outro, que ainda está naquele lugar, mas o outro tem aquela personalidade, tem outro contexto, e nós nunca vamos saber o contexto do outro. Aquela coisa do calçar os sapatos do outro, nós não sabemos. Não sabemos. Cada um está mesmo no seu processo muito individual. E assim como não podemos julgar as pessoas que estão aí que não conseguem, também não podemos julgar a nós quando não conseguimos. Não é? Nós não éramos as pessoas que somos hoje. Nós não sabíamos o que sabemos hoje. Não tínhamos vivido o que vivemos hoje. Não é? Aquela frase, eu se tivesse a tua idade, que aquelas pessoas mais tarde, eu se tivesse a tua idade agora, é que eu fazia, isso é que era que eu fazia diferente. Queria ter 18 anos e saber o que sei hoje, não é? Não fazias, não é? Sim, porque repara, o que é que o herói está a fazer no início? Está a treinar, não é? Está a treinar o músculo. Portanto, se nós não conseguimos aceitar o convite, é porque o músculo que treinámos até agora ainda não é suficiente e não faz mal. E a terapia está lá para isso, para te ajudar a fortalecer o suficiente para conseguires aceitar o chamado do destino, o chamado da aventura, não é? E aguardar o tempo que tiver que aguardar para isso poder acontecer. Não. E é bonito. Mas repara, se eu estivesse a falar contigo sobre isto só a cru, falando da vida real, para mim era muito inerte. O facto de eu trazer a aventura para aqui torna isto tudo mágico. É como se eu estivesse a ler um livro de aventura, um conto de fadas. E faz-me aceitar mais a dureza da vida. E esse é um dos objetivos da mitologia, é reconciliarmos com a dureza da vida, porque a vida às vezes é muito dura. Então quando nós trazemos a magia e percebemos que os motivos repetem-se uma e outra vez e que isto é um ciclo e que it's all just a game, é tudo só um jogo. Então fica mais leve. E tu trazes isso ao teu livro, não é? Há uma parte do livro que traz um bocadinho mais essa parte da magia. Sim, sim. Então na primeira parte eu falo muito em termos técnicos, ou seja, pessoas assim mais mentais que gostem muito de estudar, não é? Assim, que gostem de mergulhar em livros de psicologia, vão gostar muito da primeira parte do livro, que é muito sobre a explicação destas coisas todas. Na segunda parte do livro, que eu chamo de mitologia pessoal, eu trago 4 arquétipos, que é o inocente, o órfão, o guerreiro e o cuidador, e explico qual é que é a jornada de cada um desses arquétipos para sair da Nigredo, qual é o convite que eles estão a receber. E depois, com a ajuda de uma mitóloga, que é a Maria Sousa, que foi consultora neste livro, encontramos histórias, mitos, lendas, contos para ilustrar essas mesmas viagens. Portanto, eu não só descrevo a jornada que cada um desses arquétipos precisa de fazer, como contamos uma história e analisamos simbolicamente essa história. Para, no fundo, aquilo que a jornada do herói faz, que é trazer um modelo, tipo, olha, tu estás aqui, né? Encontrarmos no labirinto. No fundo, o que eu tentei fazer com estes arquétipos, com a apresentação destes 4 arquétipos também é isso, que é a pessoa ler e dizer, olha, isto é exatamente o que me está a acontecer, é isto do órfão, isto pois, afinal não sou eu. Pois, afinal não sou, espera, então a minha viagem não estou sozinho no mundo, espera, há um caminho a fazer. E tens aqui vários exercícios também, que é super interessante. Algumas perguntas, práticos, não é? Sim, algumas perguntas que deixo para reflexão. Algumas podem não fazer sentido, passam à frente, outras podem fazer sentido, levem com vocês, pode ser a tal posição mágica. Fazem sentido agora e depois não farão mais à frente. Exatamente. Mas o meu objetivo é esse, porque muitas vezes nos meus cursos e nas minhas consultas, quando eu conto uma história, eu explico a jornada de um determinado arquétipo, a pessoa identifica-se tipo, pois isso é o que me está a acontecer, então qual é o convite para esse arquétipo? O convite é este.
como é que isso reflete na tua vida prática? Não sei, podemos investigar. Por exemplo, vamos supor, o convite para o inocente é ele tornar-se independente e tornar-se responsável pela sua própria vida. É o convite para o arquétipo do inocente, que é um dos que eu falo no livro. Ok, então onde é que na minha vida eu estou a ser convidada a ser mais responsável, a ser mais independente? Não é? Onde? Onde é que eu estou a ser convidada a largar as ajudas que andam sempre a dar-me, que na verdade estão a limitar o meu crescimento? Onde? Não é? Então este é o objetivo da segunda parte do livro, trazer assim uma representação mais simbólica do que é que eu posso estar a viver num sítio onde as pessoas possam encontrar. Tão bom. E onde é que encontrou o livro? Em todo lado, não é? FNAC, livrarias, online. Está em todo lado? Está em todo lado, sim. Boa. Olha, Joana, e onde as pessoas podem saber de ti para terem contigo os teus cursos, as tuas consultas? Tu fazes sessões individuais, não é? One-to-one, exatamente. De psicologia, terapia junguiana, sim. Como é que as pesas podem encontrar-te? Podem encontrar-me no meu site, joanaareias.pt, tudo pegado, Joana Areias, fica com 2 As ali no meio. Joana Areias. Exatamente, .pt, no Instagram. Com o teu nome também. O meu nome também encontram-me facilmente e também no link da bio tenho neste momento o livro e o link para as consultas e portanto também podem encontrar-me. Em relação ao meu curso, lá para maio talvez eu volte a abrir inscrições. Ok, que é um curso também de... Sim, chama-se o Mapa da Psique, em que eu falo das bases da psicologia junguiana e é um curso que fala de algumas coisas destas, mas vai um bocadinho mais fundo à teoria da psicologia junguiana. Portanto é um curso muito giro, tu conheces e é um curso mesmo muito bonito, mas lá para maio talvez haja inscrições. Boa, então fiquem atentos. Obrigada. E Joana, vou adorar convidar-te daqui a 4 anos para saber o que é que tu fizeste de novo. Ai, meu Deus. Qual é que foi o teu reatravessar? Exatamente. Podemos combinar? Vamos a isso. Agora vês assim mais ou menos 3 em 3 anos. Olha, e falas-me do teu reatravessar. Combinado. E vemos as novas Joanas e as novas Ritas. Vamos e é um excelente exemplo para as pessoas de realidade e da vida a acontecer. Exatamente. Não é? E depois vamos comparar e perceber as tais incoerências entre os 3 anos antes e os 3 anos. É combinado. Obrigada eu, Rita. Foi espetacular. Obrigada. Então, espero que tenham gostado e foi mesmo bom ver assim os reatravessares da vida na vida prática e na vida real. Agradecendo uma vez mais à Estrela Polar pelo patrocínio deste episódio e relembrar-vos, por favor, subscrevam aqui o nosso canal para podermos continuar a fazer o reatravessar crescer e a chegar a mais pessoas. Até um próximo episódio. Este episódio foi patrocinado pela Estrela Polar.